noite, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Você que tem aí a sua Bíblia, não sei se dá para o irmão colocar aqui para nós, no Data Show, João capítulo 21 e o versículo 9. João capítulo 21 e o verso 9. A partir do 9. Aleluias. Logo que saltaram em terra, os discípulos viu ali um peixe posto em cima de brasas e também pão. E disse Jesus: destes peixes que vocês apanharam, tragam junto. Simão Pedro subiu, puxou a rede à terra, cheia de 153 peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Irmãos, João capítulo 21 é um dos livros, dos textos da Bíblia que eu mais gosto de meditar nele, porque ele faz com que nós venhamos a pensar na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus. João, a partir de João capítulo 20, nós já começamos a ver, mais ainda o amor do Senhor pela vida destes homens. Nós vemos ali em João capítulo 20, quando você lê o texto, você vê que já é domingo, já é pela manhã. Maria Madalena, ela vai até o túmulo para ver Jesus ali. Só que quando ela chega ali, a pedra já está removida, o Senhor, Ele não está ali. E ela começa a chorar, diz o texto, que ela começa a chorar porque não vê o Senhor ali. Na cabeça dela, ela pensou que alguém tinha levado o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que ela vai e avisa algum dos discípulos, e esses discípulos, um deles é Pedro, ele vai correndo até lá, junto com, a Bíblia não fala o nome, mas é João que está junto dele. Eles vão até ali, eles constatam que o Senhor não está ali. Eles vê o lençol jogado no chão, eles vê um lenço enrolado num cantinho à parte, e eles vê que o Senhor não está ali. Os dois, eles voltam correndo. Só que Maria, ela continua ali naquele lugar. Entre João capítulo 20 e João capítulo 21, Jesus apareceu 4 vezes depois que ele ressuscitou. E quando Jesus ele aparece, ele está ali, que Maria não está vendo o Senhor, e ela começa a chorar, e ela pergunta: na onde que o Senhor está? A Bíblia diz que atrás dela o Senhor está ali, só que ela não reconhece Ele. E Ele pergunta para ela assim: por que você está chorando? E ela, pensando que é um jardineiro que está ali, que é alguém que está ali, que está cuidando do local, ela diz assim: levaram o meu Senhor, dize para mim na onde Ele está, para que eu possa ir até lá. E a Bíblia diz que depois que ela fala isso, Jesus chama ela pelo nome. Jesus fala Maria, e ela reconhece o Senhor quando Ele chama ela pelo nome. Em um momento difícil que ela está, em um momento de confusão, em um momento de preocupação, imagine você que estes homens, estes discípulos, essas mulheres, caminhando com o Senhor, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo no meio deles, falando as palavras de Jesus. Quando Ele falava, era como se a alma deles, assim é conosco, a nossa alma, como se ela sentasse numa mesa, pegasse um prato, e conforme Jesus vai falando, as palavras caem ali, e a alma vai se alimentando daquela palavra. Então aquilo fazia com que eles ficassem saciados. Todo sentimento de tristeza, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de abandono sumia quando Jesus estava falando. De repente Jesus ele morre,
e eles não veem Jesus, vão até o túmulo e Jesus não está ali. E nós vemos ali em João capítulo 20, que Jesus, quando ele chama ela pelo nome, quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece o Senhor. Quando eu estava lendo este texto, eu lembrei de Isaías capítulo 43, de verso 1, na onde o Senhor diz: eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece o Senhor. Ela vendo o Senhor não reconheceu, mas quando ele chama ela pelo nome, aí é como se a mente dela abrisse, porque aquela voz entrou dentro do coração dela. E ela diz assim: ó, eu conheço essa voz que diz o meu nome. Em um momento de choro, em um momento de perturbação que ela estava, ele chamou ela pelo nome. Eu aprendo com isso, que nos momentos da nossa vida mais difíceis que você vive, que eu vivo, ele sempre está ali chamando você pelo nome. Você pode passar na rua e talvez passar perto de pessoas que não sabem o seu nome, não te conhecem, não sabem onde você mora. E às vezes muitas pessoas passam e não fazem nem questão de olhar para você, mas ele sabe do teu nome, ele sabe daquilo que passa dentro da sua alma, ele conhece. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Olha Jesus, quem foi que falou para Jesus que aquele homem que estava em cima da árvore chamava Zaqueu? Quem falou? A Bíblia não diz que ninguém falou: ó Jesus, esse daí é Zaqueu. Não, Jesus passando olhou, viu, falou: Zaqueu, chamou pelo nome, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quantas pessoas que quando Jesus andava, tocava nele, pegava em Jesus, puxava em Jesus, no meio de uma multidão, uma mulher, ela toca no Senhor, ele para a caminhada dele, estava indo fazer algo, ele para, alguém me tocou. Aí um discípulo vem: Senhor, todo mundo te toca, todo mundo te empurra, todo mundo te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? É porque de mim saiu virtude. Ele conheceu o toque daquela mulher, ele conheceu o toque dela, uma mulher que era considerada impura, que as pessoas não chegavam perto, se afastavam. Olhando para o lado bom isso, eu imagino que quando alguém via ela, falava: opa, essa mulher é impura, eu vou sair de perto. Estava abrindo o caminho. Opa, sai de perto, é impura, está abrindo o caminho. As pessoas se afastando dela por causa do que ela estava passando, estava abrindo o caminho para que ela chegasse mais perto do Senhor. Então olhe, Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olhando por esse lado, pelos olhos da fé, quem estava se afastando dela estava abrindo o caminho para que ela chegasse mais perto do Senhor, para que ela chegasse mais perto de Jesus e tocasse nele. Jesus chama ela pelo nome, ela conhece essa voz. E Jesus, essa foi uma das primeiras aparições de Jesus, depois que Jesus ele ressuscita. A primeira aparição dele. A Bíblia diz que Pedro e o outro discípulo, a Bíblia fala o outro discípulo, que é João, que vê o lençol jogado, o lencinho enroladinho assim num canto, assim, ó. Um jogado e o outro enrolado num canto. Eles veem isso e vê que alguma coisa aconteceu e eles saem correndo. Não sei se alguém já ouviu a respeito desse lenço dobrado aqui, o significado dele. Eu estava lendo, por muitos anos eu ouvi contando a história do amo e do servo. Não sei se alguém aqui já ouviu que toda vez que o dono da casa ele ia almoçar, ele ia jantar, ele ia comer, se ele dobrasse o lenço e deixasse enroladinho assim, significava que ele levantasse da mesa. Eu ouvi muito isso. Ele levantasse da mesa significava que ele ia fazer alguma coisa, e o lenço enrolado, dobrado, estava dizendo: eu vou voltar. E se ele deixasse jogado, é porque não voltaria mais.
Mas eu lendo, eu procurando a respeito disso, eu vi que esse lenço aqui, quando você olha na tradição judaica, quando alguém morria, se cobria com um lençol branco. Isso significava igualdade, que aquele que estava ali era igual a todos, rico, pobre, seja quem for, todos iguais. E era colocado um lenço no rosto. Esse lenço no rosto, na tradição judaica, significa que a pessoa já não estava mais sujeita, não estava mais submissa às coisas dessa terra. Era colocado no rosto, que não estava mais sujeita às coisas dessa terra. E Jesus, quando ele ressuscita, o lenço que mostrava a igualdade, fica jogado no chão, o lençol. E o lenço dobrado, que simbolizava que não estava mais sujeito, estava enrolado num canto à parte. Jesus, ele ressuscita, ele enrola o lenço. Agora todas as coisas estão sujeitas a mim. E a Bíblia diz que logo à frente Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, tudo está sujeito ao Senhor, todas as coisas. O sistema está nas mãos dele, irmãos. O sistema, nós ficamos com medo muitas vezes, ficamos apavorados muitas vezes. Vamos chegar no capítulo 21, ficamos apavorados, com medo muitas vezes, por causa de sistema, por causa de coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 6, Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, o trono ficou vazio, mas eu vi o trono do céu ocupado, alguém que governa, alguém que manda. Então pode estar vazio o trono da terra, o sistema pode estar corrompido, o sistema ele pode estar fazendo tudo para nos prejudicar, mas tem alguém no céu que ainda reina e vive para todos sempre e vai reinar eternamente. O único governo que vai ser justo é o dele. O único é o dele. E os discípulos correm. Aí a Bíblia diz assim que Jesus ele aparece pela segunda vez. A Bíblia diz que os discípulos eles estavam, João capítulo 20, verso 19: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro domingo, estavam fechadas as portas e os discípulos com medo dos judeus. E Jesus se chegou no meio de todos eles e diz: paz seja convosco. A primeira aparição de Jesus para Maria foi para dizer para ela assim: ó, eu te conheço pelo nome. A segunda aparição de Jesus aqui em João capítulo 20, verso 19, os discípulos eles estavam com medo. Eles estavam dentro de suas casas, fechados, com medo de que eles talvez poderiam passar pela mesma coisa que Jesus passou, a perseguição daqueles líderes religiosos. Aí Jesus chega no meio daquela casa e diz: paz seja convosco. A segunda aparição de Jesus foi para proferir aquelas palavras: paz seja convosco, que todo o medo, todas as prisões, as cadeias caíram por terra. Jesus ele veio para as nossas vidas para isso, para jogar todos os seus medos, seus temores, as suas preocupações, as ameaças que vêm contra a sua vida, para jogar tudo isso por terra. Imagina, paz seja convosco. Eu imagino que alguém lá fez assim, ó, sabe aquele suspiro de alívio? Sabe quando você está preocupado com alguma coisa, você não acha solução? De repente você vê que aquilo não era algo tão extenso assim, e você dá aquele suspiro de tranquilidade. Aconteceu isso na vida deles. Jesus aparece, eles estão com medo, preocupados. Paz seja convosco. O medo cai, a preocupação cai. Imagina ver Jesus, irmãos. Ver Jesus que estava com eles vendo tudo que Jesus fazia. De repente ver Jesus pendurado no madeiro, de repente ver Jesus sendo tirado, colocado no sepulcro, na sepultura, e de repente do nada Jesus aparece na casa deles e paz seja convosco. Estou aqui. Eu estou aqui. A Bíblia de Jesus mostra o furo nas mãos, o furo no lado. Eu estou aqui. A terceira aparição de Jesus foi porque tinha um que não estava lá. E esse um, quando ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado, quando estava sabendo que Jesus foi no meio de todo mundo,
Ei, ele veio. Ele apareceu no nosso meio, a gente estava lá tudo reunido, estávamos conversando, de repente, não bateu na porta, não bateu na janela, de repente, ele aparece ali e fala: paz seja convosco. Jesus apareceu. Eu só acredito se eu pôr a mão no furo dele. Tomé. Eu só acredito se eu colocar minha mão nele, se eu ver com os meus olhos. 8 dias, Jesus aparece: Tomé, põe a mão aqui para você ver se não sou eu. Não aconteceu isso, mas talvez, acho que o nariz de Tomé ficou dentro do furo da mão de Jesus. Põe a mão aqui e vê se não sou eu, Tomé. Acredita, Tomé, não seja incrédulo. Terceira aparição de Jesus foi para tirar a falta de fé. A terceira aparição de Jesus foi para falar assim: ó, eu estou aqui. Foi para tirar a incredulidade da vida de Tomé. E os outros discípulos estavam juntos. Se fosse hoje, se eu estivesse lá, vai, Tomé. Nós falou, meu, vai. Jesus apareceu para tirar a falta de fé da vida daquele homem. E quantas vezes, irmãos, que no decorrer dos dias, quantas vezes que nas situações da nossa vida, nós não duvidamos de algo a respeito da palavra, algo a respeito do que Deus falou, do que Deus tem falado. Quantas vezes que nós deixamos de acreditar numa palavra, numa promessa, em algo que Deus ele pode fazer na nossa vida. Passamos por coisas piores, e as coisas menores, elas tendem a fazer a nossa fé, às vezes, esmorecer. Aí Jesus, ele faz essas aparições. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu já fiz. Olha aqui na minha mão. A quarta aparição de Jesus, irmãos, a quarta aparição de Jesus foi algo tremendo. Foi para trazer, foi para restaurar a comunhão. A quarta aparição dele. Porque depois de tudo isso, depois de todas essas coisas, a Bíblia diz que de repente, Pedro, eu vou pescar. Aí os discípulos falam assim: ó, pelo menos 2 deles, nós vamos com você. E eles vão pescar. Sabe o que aconteceu? Não pegaram nada. A noite toda, sem pegar peixe. A noite toda. E aqui se repete a cena de Lucas, capítulo 5. Se repete a cena, por quê? Porque os discípulos em Lucas 5 estão lá pescando, não pega nada. Nada. Passa a noite toda sem pegar nada. Aí a Bíblia diz que eles voltam para a terra, e eles estão ali lavando as redes, e de repente um tumulto, um alvoroço. Jesus chega: ó, me empresta o barco aí de vocês. Os discípulos precisando de peixe e Jesus precisando do barco deles. Jesus confrontando ali a necessidade que eles tinham. Imagina, você está precisando de algo com urgência e Jesus vem e te pede outra coisa. Será que Pedro talvez pensou assim: ó, estou lavando a rede aqui, não peguei nada, estou precisando de peixe, e ele está me pedindo o barco. E Jesus pega o barco, faz a obra que ele tem que fazer ali, ensinar aquelas pessoas. Aí Jesus fala: agora pega o barco, vai em alto mar e lança a rede do lado direito. E eles vão, e a Bíblia diz que eles pegam muitos peixes. Tiveram que chamar outros barcos para ajudar a recolher os peixes. Aqui a cena se repete. Eles vão pescar. Pedro aqui está voltando para a sua vida de pesca. E ele fala: ó, estou indo pescar, eu vou junto. E os discípulos vão com eles e eles não pegam nada. A decisão de Pedro arrastou outras pessoas junto com ele. As decisões, irmãos, que nós tomamos na nossa vida, elas fazem com que pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam seguindo os nossos passos. Sem você imaginar, sem você perceber, inconscientemente, você está fazendo com que outras pessoas, muitas vezes fazemos com que outras pessoas acabam seguindo os nossos passos. E muitas vezes são passos que não são bons,
Muitas vezes são passos que são bons, você vai ver aqui no finalzinho. E o que acontece? Não pega nada. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele aparece. Só que a Bíblia diz aqui, em João, capítulo de número 21, diz assim, ó: disse-lhe Simão, vou pescar, e disseram eles, nós vamos contigo. Subiram no barco, e naquela noite não apanharam nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. Jesus se apresentou na praia, e os discípulos não conheceram ele. Aí, sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus pergunta para eles assim, ó. O verso 8 diz, ó: os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, senão 200 côvados. E logo que saltaram em terra, eles viram peixe, brasa e pão. Olha só, Jesus, eles não pegou nada. Jesus aparece para eles e pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. Eles disseram que não. Aí a Bíblia diz que Jesus fala, lance a rede do lado direito do barco. Eles lançam a rede, pega 153 peixes naquele dia e puxam para dentro do barco. Quando eles chegam na praia, Jesus, ele já está ali. E Jesus, ele diz assim, ó, verso 12: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é, porque sabiam que era ele. Eles não pegou nada a noite toda, irmãos. O verso 4 fala, e sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Como que Jesus, ele chega de manhã na praia para os discípulos e fala para eles, vem jantar. Se janta é à noite. Vinde e jantai. É de manhã, Jesus está lá, pão, peixe, brasa, fogo, está ali, é de manhã. A Bíblia fala que eles não pegou nada durante a noite toda. Porque Jesus, ele nunca chega atrasado na vida de ninguém. Nunca chega atrasado, mas o jantar é de manhã, porque eles não pegou nada à noite. A janta que eles não tiveram naquele trabalho difícil durante a noite, Jesus já estava esperando eles pela manhã, com aquela janta que era para eles ter tido à noite. Jesus estava ali de manhã já esperando eles, porque ele tem nas mãos dele o controle do tempo. Não existe esse negócio de eu não vai dar tempo, não vou conseguir, vai acabar o tempo, vai acabar a oportunidade. Não, tudo está nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia diz que tem ali pão, fogo e peixe. Jesus chamando eles para comer. E esse negócio de comer, na tradição dos judeus, é muito diferente da nossa, irmãos. Muito diferente. Porque se alimentar, tomar café, jantar, almoçar, para o judeu é algo muito mais sério. É estar ali juntos, é um sinal de comunhão. É Jesus restaurando a comunhão com eles. É Jesus restaurando aquela comunhão com eles. É Jesus chamando eles novamente para uma comunhão. Então a quarta aparição de Jesus é chamando para a comunhão. Aí você vê que logo após, Jesus, ele chama Pedro e tem um particular com Pedro. Tu me amas, Simão? Depois de terem jantado de manhã, guarde isso no seu coração, irmãos. Pegue essa palavra, guarde ela. Jantar de manhã, ficou a noite toda sem nada, de manhã estava janta ali, porque o que não deu lá naquela noite, Jesus já estava com ele ali de manhã. Guarde isso. Depois de ter jantado, Jesus disse, Simão, filho de Jonas, me ama mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim. E Jesus disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus está tratando como a alma de Pedro naquele lugar, na beira da praia, depois de ter jantado, depois de uma noite difícil, depois de dias, depois de, deu 9, 10 dias,
Jesus tratando com ele, com a alma dele, com aqueles discípulos, trazendo a comunhão novamente. Depois que Jesus trata com a alma de Pedro, de Simão, encerrando o versículo de número 20, João capítulo 21, depois que Jesus trata com ele, olha só o que acontece, verso 18, verso 19. Verso de número, eu vou ler desde o 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Você mandava em você mesmo, andava por onde queria. Mas quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde você não queira ir. Disse isso com o significado do que ia acontecer com Pedro. E tendo dito isto, Jesus disse, segue-me. Aí Pedro começou a seguir Jesus. Olha no verso 20. E Pedro, olhando para trás, viu que seguia ele aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, olha, a primeira vez Pedro toma uma decisão de ir pescar, os discípulos eles vão com ele. E quando Jesus fala, Pedro, segue-me, que Pedro começa a seguir Jesus, o discípulo começa a seguir Pedro também. Então, as nossas vidas, elas é gabarito para outras pessoas, irmãos. Se nós não conhecermos esse Senhor, se nós não conhecermos esse Jesus, se nós não confiarmos nesse Jesus, o que será das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão à nossa casa, do nosso lado? 4 aparições de Jesus após a sua ressurreição, chamando Maria pelo nome, tirando o medo dos discípulos, tirando a falta de fé de Tomé e restaurando a comunhão com esses homens. É isso que Jesus quer conosco. É isso. Você já parou para prestar atenção no que diz no finalzinho do culto, a bênção apostólica? É o desejo de Deus para nós, que o amor de Deus, que o amor dele, que o favor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. É o desejo de Deus para nós, que nós andemos com o amor, que nós andemos com o favor e em comunhão com o Espírito Santo, porque só assim a nossa vida, irmãos, vai ter sentido. Sem Jesus não tem. Para onde nós vamos? Se só Ele tem palavras de vida eterna, para onde? Para onde? Você que pode, irmãos, se coloque em pé em nome de Jesus. Permissão do pastor Danilo. Vamos orar um pouco. Senhor, às vezes nós queremos colocar nas Tuas mãos todo o direcionamento, Senhor, das nossas vidas. Às vezes, Pai, nós tentando fazer isso, acabamos sendo, Senhor, muitas vezes como crianças, Pai, e deixamos muitas vezes nos levar, Senhor, pelas circunstâncias, pelas situações. Às vezes, Pai, nós acabamos em decisões das nossas vidas. Às vezes acabamos deixando, Senhor, com que os nossos olhos olhem, Senhor, somente para o diagnóstico, Senhor, que o rádio nos dá, que a televisão nos dá, que a internet nos dá, e acabamos deixando de atentar, de olhar, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada, Senhor, para os pés, que é luz para o caminho, Pai. Queremos nesta noite colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Queremos nesta noite, Pai, colocar nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor, sobre nós. Pai, não leve em conta, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Pai, não leve em conta, Senhor, a nossa falta de fé. Mas olha, Senhor, para o desejo, Senhor, do nosso coração, de tocar o Seu. Olha para o desejo, Senhor, da nossa alma, Senhor, de tocar em Ti. Pai, nesta noite, Senhor, que nós estamos dependentes, precisando do Senhor, necessitando, Pai, do Teu favor, da Tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Abençoa, Senhor, as nossas vidas, fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor, a nossa visão, toca nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa mente, toca, Senhor, na nossa boca nesta noite, Pai, que nós possamos nesta noite, Senhor, sair daqui renovados pela Tua presença, renovados, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Pai, se tem alguém aqui doente, Senhor, ou representando, Pai, alguém da sua família que está doente, alguém da sua família, Pai, que está necessitado, Senhor, basta uma palavra, como aquele centurião, ele disse para ti, basta uma palavra e o meu servo ficará são. Pai, libera, Senhor, nesta noite a cura, libera nesta noite, Senhor, a unção de cura, Senhor, sobre os meus irmãos, que a casa deles sejam alcançadas, sejam tocadas, que a família, Senhor, dos meus irmãos sejam tocadas, meu Pai. Nós pedimos a Ti a Tua bênção, pedimos a Ti o Teu favor e a Tua paz, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
restaurado, que a tua casa seja tocada nesta noite. Toda enfermidade, Amém, Jesus. toda enfermidade, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos nesta noite. Que as células, que o sangue sejam tocados, os órgãos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Amém, meus irmãos. Então, domingo nós estaremos aqui novamente, num culto abençoado, né? Os cultos aqui, todos os cultos estão sendo abençoados, irmãos. Não tem um culto aqui que tenha alguma brecha para a gente sair daqui falando Deus não estava. Deus tem falado conosco em todos os cultos. Esperamos você aqui. Venha, traga sua família, traga seu amigo. Você é mais ousado, traga alguém doente, irmãos. Traz alguém doente aqui. Traga, seja ousado. Seja ousado. Dá para passar cadeira de roda ali na porta? Dá? Traz, irmãos. Vai sair empurrando a cadeira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, que o amor de Jesus, que a graça do nosso Deus e as consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus, dá um abraço ao irmão que está do seu lado aí. Amém.